Olá, este é o Resumo Dinâmico, uma série de videoaulas que abordam de maneira resumida, porém clara e direta, autores e teorias que revolucionaram o modo de pensar e contribuíram para o mundo ser como ele é hoje. Antes de começarmos, gostaria de agradecer aqueles que têm assistido os vídeos, curtido e incentivado a produção dos resumos dinâmicos. Brenda Rocha, Bruna Deroldo, Rosilene Tarife, Otávio Július Doutrinador e Andrew Magot. A aula de hoje é sobre o filósofo alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz, ou apenas Leibniz. Leibniz viveu de 1646 até 1716 e durante sua vida sempre mostrou uma inigualável genialidade. Desde cedo, leu obras densas e profundas que abordavam os mais diversos assuntos: matemática, física, biologia, política, metafísica, etc. Foi capaz de aperfeiçoar a primeira calculadora mecânica, inventada por Pascal, mas que só fazia cálculos de adição e subtração, construindo então uma muito melhor e mais ágil, capaz de multiplicar, dividir e inclusive encontrar a raiz quadrada. Claro que, embora ela fosse um pouco mais difícil de ser carregada, por exemplo, para uma sala de aula. Leibniz também participou de grupos importantes de sua época. Participou de uma ramificação da maçonaria, de encontros da Royal Society de Londres, na época chefiada por Isaac Newton, e inclusive com este teve uma das grandes batalhas intelectuais: saber quem foi o verdadeiro descobridor do cálculo diferencial e integral. Em meio a toda esta movimentação, Leibniz elaborou uma das filosofias mais complexas e ao mesmo tempo mais frutíferas do século XVII até os dias de hoje, a chamada monadologia. Para entender este conceito de mônada, que não é fácil, é necessário saber de onde Leibniz está partindo. Para Leibniz, aquilo que chamamos de realidade se trata, antes de tudo, de apenas uma parte do que podemos perceber e chamar de realidade. Quando percebemos uma planta crescendo, um cachorro latindo ou um indivíduo agindo, podemos afirmar que existem causas materiais para que estes corpos realizem estas ações. Por exemplo, o corpo da planta precisa de terra e da exposição ao sol para poder crescer. O cachorro precisa da mandíbula e das cordas vocais para emitir seu som. O indivíduo, para dançar, lutar ou falar, precisa de seu corpo em sintonia com outros corpos e forças físicas para se realizar. Nesse sentido, seríamos todos muito semelhantes a máquinas, com várias partes ligadas entre si e em movimento. Mas para Leibniz, interpretar a realidade apenas sob o aspecto material, como um conjunto de átomos, peças ou um conjunto de máquinas funcionando, traz alguns problemas. Se pensarmos que toda a matéria é feita de átomos ou peças, como poderíamos explicar que uns se agrupam para formar corpos e outros não? Como explicar que estes que se agrupam se manterão juntos e não se descolarão depois? De onde o corpo material receberia energia para manter todas as suas partes materiais unidas e realizar movimentos, e inclusive receber um nome, uma identidade? O fato de um corpo material poder ser alterado, por exemplo, perder uma peça ou um membro, faria com que ele deixasse de ser o que era antes? Para Leibniz, toda essa materialidade seria completamente inerte e sem forma se não fosse a existência de forças metafísicas, que dariam unidade, vida e movimento para estes corpos.
Essas forças metafísicas, para o filósofo alemão, poderiam ser tranquilamente interpretadas como alma, substância simples ou inteléquia. Mas o nome mais apropriado seria o de mônada. Até porque monas significa algo único, indivisível, uma espécie de centro de força e atividade que faria com que cada corpo permanecesse único, com suas partes materiais unidas entre si e também vivo, até com possibilidade de se reproduzir. É claro, para Leibniz, que para explicar o funcionamento da natureza e da realidade material sob o ponto de vista científico, as mônadas não são fundamentais e, na verdade, até atrapalhariam estas explicações. Mas em um nível de abstração filosófica, onde se buscaria compreender a realidade em conjunto, mostrar as relações das coisas entre si e a harmonia que elas possuem desde a geração até suas menores ações e transformações, o estudo das mônadas seria a mais elevada das ciências. Hoje, a monadologia de Leibniz é estudada sob diferentes enfoques e, inclusive, auxilia a razão científica a compreender essa estranha realidade em que vivemos. Auxilia, por exemplo, o estudo dos fractais na matemática, a microbiologia, a física quântica e até mesmo a cibernética, o transhumanismo e a inteligência artificial. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Te espero no nosso próximo resumo dinâmico.